Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da análise, da prova do Ministério Público Estadual, prova realizada pela banca AOCP, ministrada aqui no Mato Grosso do Sul no último dia 16 de abril de 2023, tá? No meu canal, eu tenho lá uma prova para o Ministério Público, mas foi uma prova FAPEC de estagiário, tá? Tá bem lá nos primórdios do canal, enquanto tudo aqui ainda era mato no canal, né? Logo quando nós começamos no YouTube, saiu uma prova, né? Logo quando eu comecei no YouTube, saiu uma prova de estagiário. É a única prova, né, Ministério Público posta aqui no canal. Então agora, uma prova AOCP, vou tentar fazer análise bem breve, rapidamente para vocês, tá bom? Só fazendo algumas pontuações sobre as alternativas corretas, tá bom então? Bom, antes, porém, vai aparecer aqui do meu lado um QR Code, tá? É você que contribui com Gramática Descomplicada, é você que financia o Gramática Descomplicada, a despeito de sermos já por volta de 3 mil membros aqui no canal, eu ainda não sou remunerado pelo YouTube, não ganho nada do YouTube. Se você quiser que eu ainda continue postando esse tipo de material aqui no YouTube, é fácil, é só contribuir, vai estar aqui na descrição e também aqui o meu QR Code aqui do lado. Esse QR Code já você só aponta e já vai diretamente para a minha chave Pix, tá bom? Senão, ela vai estar aqui na descrição, tá? Na descrição também eu deixei meu e-mail, que é a minha chave Pix. É o prof.gessecortez@gmail.com. No e-mail você pode escrever para mim e eu disponibilizo essa prova com gabarito para você, se você assim desejar, a prova na íntegra. Tá bom então? Pois bem então. Sempre lembrando que o curso Gramática Descomplicada já se encontra com as suas matrículas abertas. Venha estudar comigo. Terça-feira à noite, das 19 às 21 horas, claro, aqui o horário do Mato Grosso do Sul, tá? E também aos sábados, das 14 às 16 horas, tá? Então, você pode estudar comigo agora, meu curso 100% online. Então, você pode estudar de qualquer lugar do Brasil, tá bom? Então, rapidinho, sem demora, vamos imediatamente para a correção. Aqui é a prova. Ministério Público do Mato Grosso do Sul, a prova ocorreu no domingo do dia 16, claro, nível superior, porque é a prova analista em Direito, tá? Aqui é o login da AOCP, tá? É uma prova que eles disponibilizam no site, tá? Para quem fez a prova, né? Então, o colega fez a prova, mandou para mim, tá? Então, aqui a gente tem aqui o pequeno texto, né? Eu vou passando devagar aqui, caso você queira fazer a leitura do texto, tá? Eu não vou fazer o procedimento da leitura do texto, por quê? Para não deixar o vídeo cansativo, mas você vai ver que eu vou fazer a prova e eu não vou precisar voltar para fazer a leitura do texto, tá? Quer ver? Vamos lá. Em relação ao subtítulo do texto, assinale a alternativa correta. Olha o subtítulo, ó. Vida sem sofrimento não tem, mas há formas piores e melhores de encará-lo. Ó, aí ele vai fazer algumas afirmativas. O verbo tem e há estabelece concordância com o sujeito vida e formas. Não pode, porque não há concordância com o verbo haver, porque o verbo haver é impessoal. O verbo haver, no sentido de existir, é um caso de oração sem sujeito. Então não há concordância. Não tem como alternativa A ser correta, tá? O seguinte reescrita está semântica e gramaticalmente correta. Não existe vida sem sofrimento, mas existem formas. O verbo existir não é impessoal. Então, formas é o sujeito do verbo existir. Então, tem que concordar. Sujeito é o elemento ligado diretamente ao verbo. E o verbo, por sua vez, é obrigado a estabelecer com ele concordância. Muito atenção, essa prova AOCP. Você, né, que é postulante aí da Polícia Civil, né, ainda nós não temos ainda uma banca, né, a OCP ganhou aí licitação para o Estado, então fica bem esperto. Aqui no canal também tenho aqui a última prova de Bataguaçu, uma prova FAPEC, então para você também ficar esperto aqui no canal, tá? Sobre possíveis provas agora da Polícia Civil que se aproxima. Vamos lá então, se aproxima aí o edital. A seguinte reescrita está semântica e gramaticalmente correta. Embora não exista forma, errado. Embora não existam formas, tá? O sujeito é formas, então o verbo existir tem que concordar, tá errado. A substituição de encará-lo por encará-la
manteria a correção gramatical do certo, mas alteraria o referente do pronome. Por quê? Dá uma olhada. Vida sem sofrimento não tem, mas há formas piores de encará-lo. Encará-lo quem? O sofrimento. Se a gente muda para encarar a vida, muda o referente, tá? A resposta correta é a letra D. Tá? Muito bem. Assinale a alternativa em que a próclise é a única colocação. Por quê? Porque eu tenho regra de próclise e regra de ênclise. Havendo regra de próclise e havendo regra de ênclise, elas se equivalem. Você pode obedecer uma, obedecer a outra. Há casos também que na gramática normativa, por exemplo, é proibido começar a frase com pronome oblíquo. Coisas como, por exemplo, me empresta, me ajuda, não pode, tá? Mas havendo uma palavra, seja ela qualquer, tá? Eu posso colocar um pronome na frente do verbo. Não que essa colocação é exigida, mas ela não está errada, tá? Por quê? Porque você não está começando uma frase com um pronome oblíquo, porque você já tem uma outra palavra qualquer, tá? Agora, existem casos de regras de ênclise. Aí você pode obedecer a ênclise, obedecer a próclise. Quer saber como que faz? Quem é quem? Qual é a regra de ênclise? Qual é a regra de próclise? Vem estudar comigo. Venha fazer o Gramática Descomplicada. Olha a letra A. Se a intenção for dar conta da experiência da vida, apoiado na capacidade de atribuir-lhe. Tá vendo? Tem o de. O de não é palavra atrativa. Mas você pode colocar o pronome na frente. Por quê? Porque você não está começando a frase com pronome oblíquo. Se a intenção for dar conta da experiência da vida, apoiando na capacidade de lhe atribuir, então poderia ser uma próclise, tá? Letra B. O diálogo interno implica um outro que nos habita. O que está atraindo nos. É um caso de próclise obrigatória. Supostamente a resposta é a letra B, tá? Aqui não tem pra onde correr. Aqui, paradoxalmente, pode-se dizer. Aí você fala assim, Gessé, mas você não pode colocar aqui se pode dizer. Verdade, mas você poderia colocar paradoxalmente, pode dizer-se. Então, em relação ao segundo verbo, ele poderia vir antes ou poderia vir depois. Não há problema. A técnica de se isolar para não sofrer seria boa. A técnica de se isolar, mesmo caso. Então, a preposição não é uma palavra atrativa, mas como o pronome supostamente não vai estar começando a frase, você pode colocar ele antes do verbo, sem problema. Então poderia ficar a técnica de isolar ou a técnica de isolar-se. Letra E. O corpo a corpo com os atores em tempo real enaltece nossa fragilidade, ao invés de escamoteá-la. Então notem que eu tenho um infinitivo. De novo, eu tenho a presença do advérbio aqui, a preposição, no caso a locução prepositiva. Você poderia ter colocado antes, sem nenhum problema. A única em que a próclise é obrigatória é a letra B, tá? Muito bem. Faz o 3. O 3 aqui. Assinale a alternativa em que apresenta uma reescrita gramaticalmente correta do é certo. Dicas para enfrentar o mal-estar. Dica para enfrentar os mal-estares. Por quê? Porque diz a regra que se o primeiro elemento for invariável, você só vai variar o último elemento. Os mal-estares, os mal-condicionados e assim por diante, tá? Muito bem, 4. Ele quer a alternativa incorreta. Vamos ver? Sobre o certo, entre encontrar o sentido da vida ou vivê-la, sugere investir na poesia. Já vamos direto para a errada. Vamos lá? Olha só. Para a autora, investir na poesia é uma opção equivalente a encontrar o sentido da vida, né? Notem, entre encontrar o sentido da vida ou vivê-la, sugiro investir em poesia. Não, é uma sugestão. Então quer dizer que ele está afirmando aqui, né? Para a autora, investir na poesia é uma opção equivalente a encontrar o sentido da vida. Não, uma delas, sugiro investir em poesias. A errada é a letra E. Faz o 5. O 5 está assim, ó. Vamos direto de novo para a errada, hein? Diz assim. Sobre os mecanismos de coesão expressados no texto, assinale a alternativa correta. Então vamos lá? As expressões uma dica, outra dica, tem também a dica, que iniciam o primeiro, o segundo e o quinto parágrafo, respectivamente, atuam na coesão interparágrafos
auxiliando na organização do texto. Correto, cara. Isso se chama, né, progressão textual. E na progressão textual, eles estão corretos, tá? Muito bem. Agora, faz o sexto. O sexto diz assim, ó. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação sintática, semântica e sentida entre as partes. Então, vamos lá. Não apenas porque o isolamento mina nossas forças, mas porque, não apenas porque, mas porque, adição, tá? Então, ela dá uma relação de aditiva, então não é o caso, tá? Mas não apenas porque, mas porque, tá? Adição, não apenas, mas também, não apenas porque, mas mais porque, aditivas, tá? Não é consequência. Dá uma olhada aqui, ó. O encontro com outro pode confirmar nossas péssimas expectativas, mas também aditiva, tá? Olha o outro aqui. Quando o outro nos deixa, nos expõe a um dos maiores entraves de qualquer relação. Quando o outro nos deixa. Tempo, correto. Então, relação temporal, correto, tá? Se a intenção for dar conta, não é adição, é condição, tá? Vida sem sofrimento não tem, mas adversidade, adversativa, não é adição. É errado. 7 diz assim, sobre o verbo presente em vá ao teatro, assinar a alternativa é errada, quer dizer que tá tudo certo, tá? Ele está flexionado do modo imperativo afirmativo, correto. Vá ao teatro. Ele poderia ser substituído por vai, sem que isso alterasse o sentido do excesso. Por que pode? Porque aqui o sujeito oculto é você. Vá você ao teatro. Você poderia trocar por vai tu ao teatro, tá? E aí, não mudaria o sentido, porque daí você mudaria a pessoa de pronome de tratamento, né? Você, para o pronome de segunda pessoa. Não, o sentido não ia mudar, tá? Ao utilizar essa forma verbal, o autor estabelece uma interlocução com o leitor. Tá certo. Vá ao teatro, vá você ao teatro. Ele concorda com o termo você, que está oculto. Correto, o sujeito oculto é você. Vá você, tá? Ele concorda com o termo tu, que está errado. Aí não, aí teria que ser vai, tá? Aí vai ao teatro, vai tu, tá? Aí estaria correto. Não, o sujeito não é tu, o sujeito é você. Assinale a alternativa em que a omissão da vírgula não prejudica a sintaxe do excerto. Aqui é aquela regrinha, né, que diz que quando o advérbio é pequenininho, a gente pode colocar a vírgula ou não. Então, note aqui, ó. Uma dica é admitir que a consequência, que é uma ferramenta, então estou explicando, é uma explicativa. Então, a vírgula é obrigatória. Se eu tiro a vírgula, aí ela vira restritiva, muda o sentido. Foi na tentativa de tudo entender, vírgula, controlar e predizer. Note, a vírgula está separando orações de mesmo sentido. Tudo foi na tentativa de tudo entender, também na tentativa de tudo controlar e na tentativa de tudo predizer. Não pode tirar essa vírgula, senão vai prejudicar, tá? Aqui a vírgula do advérbio pequenininho. Eu posso deixar a vírgula, eu posso tirar. Paradoxalmente, pode-se dizer o oposto também. Só que daí ia acontecer um pequeno probleminha, tá? O C não poderia ficar nessa posição aqui. Poderia ficar. Paradoxalmente, se pode dizer, tá? Mas como tem a vírgula, tá correto. A vírgula, necessariamente, ela não alteraria, né, a sintaxe do excerto, tá? Aqui, uma vírgula, aqui supostamente a resposta é a letra C, tá? Aqui, o mas é adversativa, toda adversativa tem vírgula. E aqui eu tenho uma oração condicional invertida. A vírgula também é obrigatória, não pode tirar, tá? Então, a única que pode tirar é a letra C, tá? Aí, finalmente, uma leitura do texto, né, cara? Porque eu não quero deixar o texto, a correção cansativa. A resposta correta é a letra A, conforme gabarito preliminar, tá? E depois eu tenho o 10. O 10 é o seguinte, ó. Assinar a alternativa em que a expressão destacada apresenta o mesmo sentido que em. O que é o sentido? No caso, justamente por contrariar, tá? Então, eu tenho o quê? Justamente por, eu tenho um complemento nominal. Justamente por contrariar, tá? Nota aqui, ó. Uma ferramenta recém-adquirida pela humanidade, tá?
pela humanidade, que ela foi adquirida por quem? Pela humanidade. Aí ele está fazendo aqui o papel, né? Se é adquirida, adquirida por alguém, né? Uma ferramenta recém-adquirida pela humanidade, por contrariar. Então, neste caso aqui, ele faz o papel de agente da passiva, né? Uma ferramenta foi recém-adquirida. O verbo ser está subentendido, mas ele faz esse papel. Perdão, minha garganta tá só um instantinho. Outro nos invade tentando ultrapassar pela poética, e no caso, né, está colocado entre vírgula, houve uma interrupção, um advérbio, pela poética, advérbio de modo, não é o caso. Capturados por excessivas promessas, de novo, né? Se foi capturados por excessivas promessas, foram capturados, agenda passiva, excessivas promessas de ciência, tá? Nunca estamos verdadeiramente acompanhados. Quem está acompanhado por alguém. Então, neste caso aqui, o meu complemento nominal, tá? E aqui, por ser visto por quem? Agente da passiva. Então, no caso aqui, a única que mantém o mesmo sentido, isso é a mesma função, é a letra D, certo? Correção foi rápida, só me detive, né, aos elementos corretos, tá? Aqui, mais uma vez, aqui, a logo da prova. Tá bom, então? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi mais uma correção do Gramática Descomplicado. E pela última vez, eu termino. Eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.